Pessoal, estamos inaugurando hoje mais um quadro aqui no canal SciFigures Review, o Pergunte ao SciFigures. Perguntas e respostas sobre as curiosidades a respeito do canal, das figuras, da coleção ou de qualquer outra coisa que você queira saber. Funciona assim, todos os meses nós vamos fazer um post no comunidade lá do canal, onde vocês poderão deixar nesse post as perguntas que serão respondidas no último vídeo de cada mês. No vídeo de hoje, nós vamos responder as perguntas do mês de fevereiro. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas curte esse universo de Predador, Alien, figuras de ação, jogos, quadrinhos, convido você a se inscrever e curtir o nosso conteúdo aqui. Eu tenho certeza que se você é fã dessa franquia, desse universo aí de Predadores, Aliens, tenho certeza que você vai curtir bastante aqui o nosso conteúdo e ativa o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. Tem muita coisa bacana vindo aí no canal em breve. E vem comigo no vídeo de hoje, seja muito bem-vindo a mais um SciFigures Review. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos às perguntas. Eu trouxe aqui alguns predadores, algumas coisas aqui para ajudar aqui nas respostas. Vamos à pergunta número 1, pergunta enviada pelo colega Ivan Fernandes. O Ivan pergunta: você pode dar dicas de importação? Sim, eu posso dar algumas dicas aqui. Nós temos um vídeo aqui no canal chamado Onde Comprar, onde eu dou dicas de como eu faço para comprar as minhas figuras. Mas a pergunta do Ivan, ela está mais voltada para a questão da importação, né? Então vamos lá, eu vou dar aqui algumas dicas, né? Mas baseadas na minha experiência importando figuras. Eu importo bastante, grande parte da minha coleção aqui eu trouxe de fora. Mas se você que está assistindo esse vídeo tiver outras dicas que eu não falei aqui, experiências que você teve, boas ou ruins, e deixa aqui, convido você a deixar aqui nos comentários para nós, para compartilhar também com a comunidade aí, com todos que também tem interesse em importar figuras e é sempre bom a gente compartilhar informações entre a comunidade, beleza? Então vamos lá, a primeira dica que eu deixo aqui, Ivan, você precisa ter um cartão de crédito internacional. Com isso, a primeira dica é fazer um cadastro no PayPal. É uma plataforma de meios de pagamento muito conhecida, né? Global e segura. Pelo PayPal você tem mais segurança no momento da compra, pois eles se comprometem, inclusive, a devolver o seu dinheiro em caso de problemas com a transação ou com a entrega. Dica número 2 aqui. Eu costumo usar muito o eBay para importar as minhas figuras, mas recentemente eu tive uma experiência muito boa também com o tiendamia.com.br. Eles são transparentes em relação ao preço que você vai pagar pelo preço final, né, que você vai pagar pelo produto, pelo frete e pelas taxas de importação, oferecem o código de rastreio e garantem a entrega. Até mesmo o tempo de entrega das figuras que eu comprei pelo Tiendamia eu achei bem rápido. O preço dos produtos nem sempre é o melhor, né? Então tem que ficar de olho nos cupons de desconto que são liberados de tempos em tempos ali no Tiendamia. Eu comprei 3 figuras usando cupons de desconto. Um dos cupons foi o da Black Friday, o outro foi o de Natal, e teve um outro cupom, uma terceira figura que eu comprei com eles também, que eu não me lembro agora qual era o cupom. Era um mega cupom de desconto, alguma coisa assim. De vez em quando eles soltam esses cupons lá no site, você tem que ficar de olho, né? Tem que dar uma garimpada. Você consegue um bom desconto na compra da figura. Essas figuras que eu comprei, cada uma saiu inclusive por menos de $50, né? E aí eu aproveito o gancho para dar a terceira dica. Fica atento, pois a Receita Federal Brasileira, ela cobra uma taxa de importação, né, taxa de importação de produtos, né, imposto de importação, de aproximadamente aí 60%, pode variar um pouco, de itens que ultrapassam $50, tá? Então tem que ficar muito ligado aí, tá? Se a sua compra, o valor total da sua compra, incluindo o frete, deu mais de $50, tem uma chance grande aí de você ser taxado pela Receita Federal Brasileira. Dica número 4 aqui, ao comprar pelo eBay, pesquise bem a reputação do vendedor e a sua pontuação. Verifique também se ele tem um alto grau de reclamações, né? Isso, todos esses itens são coisas que você tem que fazer em qualquer compra online, na verdade, né? Checar a reputação do vendedor, as reclamações, os comentários, se ele responde, né, as questões que são colocadas ali para ele, se responde rápido, né, se responde bem, se tem um bom atendimento. São regras básicas aí da compra online, né? E a dica número 5, ainda falando de eBay, você estará sujeito também a política de envio internacional do eBay. Nem sempre ela é totalmente transparente, tá?
Tem que tomar cuidado aqui. E provavelmente você não vai ler toda a política que está no site. Normalmente a gente não lê mesmo essas coisas, né? Mas recentemente eu tive uma situação que eu nunca tinha acontecido comigo antes. Eu tentei trazer 4 edições de quadrinhos da Dark Horse de um vendedor, pessoa física, dos Estados Unidos, e ao chegar no centro de distribuição da USPS, ainda lá nos Estados Unidos, eles classificaram a remessa como restrita. Sem dar muitas explicações, eles confiscaram o produto. Pagaram o vendedor, o eBay pagou para o vendedor, né, o que eu havia pagado, pelas 4 HQs, e me reembolsaram o que eu paguei pelas HQs e o que eu paguei pelo frete. Eu não fiquei no prejuízo, eles me pagaram e o vendedor também não ficou no prejuízo. Mas foi uma situação assim bem bizarra, né? Pois eles simplesmente confiscaram as HQs da Dark Horse e entenderam que aquilo era uma mercadoria que tinha restrição de exportação. Eu não entendi por que isso aconteceu. Eles disseram lá nos comentários, né, eu recebi um e-mail deles explicando o que tinha acontecido, mas na explicação eles me remeteram para a política de envios internacionais deles, né? E eu fui lá ler a política e não encontrei assim, nada que pudesse explicar ou justificar essa proibição, essa restrição que eles colocaram nessas HQs, para trazer essas HQs. De qualquer forma, eu recebi meu dinheiro de volta, o vendedor foi pago. É bom tomar cuidado, né? Isso foi uma experiência que eu tive recente, né? Provavelmente eu não vou tentar mais trazer quadrinhos pelo eBay, né? Não sei o que pode acontecer. Então fica aí a dica aí para vocês de uma experiência aí recente que eu tive. E vamos então para a pergunta número 2, pergunta enviada pelo colega Fernando Pina. O Fernando pergunta: você não gosta de figuras do Alien? Por que não começa um canal de jogos? Então vamos lá, a pergunta do Fernando está dividida em 2 partes, né? Então vamos para a primeira parte aqui. Sim, Fernando, eu gosto muito das figuras do Alien. Eu tenho algumas figuras de Alien aqui na minha coleção, inclusive algumas que eu não fiz review aqui no canal ainda. Mas o meu foco principal da minha coleção ainda está nos Predadores. A NECA, nessa coleção total da NECA, tem mais de 120 figuras, né? E o meu foco, meu objetivo é completar a coleção de Predadores da NECA. Mas em meio a essas figuras que eu trago aqui para a coleção, eu trago também figuras do Alien. Eu ainda tenho um review para fazer de 2 engenheiros, ainda tem review dos eggs, né? Dos ovos, né? Que produzem ali os facehuggers. Um kitzinho, um packzinho bem bacana da NECA. E breve também nós vamos fazer o review aqui de uma rainha Xeno, de uma rainha Alien. Então tenho sim algumas figuras aqui, gosto da franquia também, gosto mais do Predador, mas eu gosto também da franquia Alien. Tem o canal aqui também, a gente dá bastante ênfase aí para essa dobradinha aí, né? Alien versus Predador. E a segunda parte aqui da sua pergunta, eu quero começar esse ano, inclusive eu falei isso lá no vídeo de retrospectiva, né? 2020. Eu quero começar esse ano a gravar alguns gameplays, né, de jogos do Predador e do Alien. É um projeto para 2021 ainda. E vamos à pergunta número 3 aqui. Pergunta enviada pelo colega Lídenes. O Lídenes pergunta: na sua opinião, qual o Yautja melhor em caça e o mais fraco? Me colocou aqui numa sinuca de bico aqui o Lídenes, né? Salve aí o Lídenes e Yautja. O Lídenes ele faz dioramas bem legais, né? Inclusive o diorama Alien vs Predador, que tem um vídeo, um review aqui no canal, foi o Lídenes que fez. Eu recomendo os dioramas ali do Lídenes, vou deixar o perfil do Insta do Lídenes aqui na descrição, se você tiver interesse aí em fazer cotação de algum diorama aí para sua coleção. E seguindo aqui para a resposta, dá para fazer uma lista de predadores bons de caça, né? Mas como a sua pergunta ela restringe a escolher, então eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou dizer aqui para você o seguinte. Eu considero, por isso que eu trouxe aqui a figura, eu considero aqui o Jungle Hunter. Vou tirar aqui, deixar de lado aqui deixar o Snake aqui. Eu considero o Jungle Hunter como um dos melhores caçadores, né? Pois ele eliminou, justificando, né, a minha escolha aqui, ele eliminou toda a equipe de super mercenários do Major Dutch. E o predador que eu considero mais fraco, eu selecionei aqui o predador Chopper da linha Alien vs Predador. E vou justificar aqui por quê.
Eu coloquei o Chopper como o mais fraco porque, primeiro que o Chopper, ele é um Youngblood, né? Aquela aventura deles lá na pirâmide do filme Alien vs Predador de 2004 era o ritual de iniciação do Chopper e do Scar, né? E o responsável por eles naquela ocasião de levar eles para aquele ritual de iniciação era o irmão mais velho do trio, que era o Predador Celtic. Mas o Chopper, como você bem deve ter percebido lá no filme, ele sucumbiu muito rápido e se deixou surpreender por um xenomorfo sem muito poder de reação, né? O Alien Grid, né, que ficou conhecido, aquele xenomorfo que matou o Chopper, ele conseguiu êxito ali, né, em matar o Chopper com muita facilidade, né? O Chopper deu um vacilo muito grande ali, não teve nenhum poder de reação contra o xenomorfo e morreu ali, foi eliminado, defeated, né? Ali naquela cena mesmo. Então, por isso eu trouxe o Chopper aqui como um predador mais fraco. E essa foi a minha seleção aqui, já que eu tinha que selecionar 2, né? O Lidens colocou aqui uma restrição, não pode ficar em cima do muro, né? Então, beleza, tá aqui. Jungle Hunter como o mais forte e Chopper como o mais fraco. E eu quero que você deixe seu comentário aqui nesse vídeo aqui de qual predador você considera mais forte ou mais fraco aí, dá a sua justificativa. E vamos deixar aqui agora o predador Chopper aqui de lado, o Jungle Hunter aqui. E vamos aqui para a pergunta número 4. Quem pergunta aqui é o colega Nicolas Souza. O Nicolas pergunta o seguinte: é seguro comprar figuras importadas? Digo isso em questão da qualidade e da segurança. E o que o comprador precisa prestar atenção para evitar golpistas? Então vamos aqui à resposta. Na pergunta número 1, eu dei algumas dicas lá, né, na resposta, né, da pergunta número 1, eu dei dicas sobre importação. Mas a dica mais importante para evitar os golpes é analisar bem a reputação do vendedor, e se o produto não possuir fotos reais, desconfie, peça fotos para o vendedor. Se ele se recusar a fornecer fotos, né, do produto que ele tem no estoque, já é um indício de problemas. No eBay eu nunca tive problema com fraudadores. Em outras plataformas eu quase não compro, é mais raro, né, a não ser no Mercado Livre. Agora, falando de importação, eu prefiro usar o eBay. E como eu disse para vocês, tive uma experiência recente bacana com o Team da Mia. Estou considerando também o Team da Mia aqui na minha indicação, onde eu já tive, são essas duas plataformas aí de importação, onde eu já tive as minhas melhores experiências. Agora vamos aqui para a pergunta número 5, pergunta enviada pelo colega João. O João pergunta: quando você começou a pegar a paixão de colecionar figuras da NECA? João, eu trouxe até o Snake aqui para ilustrar aqui essa resposta. Eu comecei com a NECA em 2010. Quando eu estava numa viagem de trabalho aos Estados Unidos, entrei numa loja chamada Toys R Us e vi uma figura do Predador Snake na prateleira. Foi a minha primeira figura. Quando eu abri a embalagem da figura já no Brasil e vi o nível de detalhes e qualidade do produto, né, eu comecei a pesquisar mais sobre figuras da NECA e foi aonde tudo começou. E vamos aqui para a pergunta número 6, pergunta enviada pelo colega Guilherme Vasques. O Guilherme pergunta: como você teve a ideia para o seu canal? Como surgiu? Bom, Guilherme, quando eu, entre aspas, viciei em colecionar as figuras do Predador da NECA, eu comecei a postar umas fotos no Insta, fotos da minha coleção. Então eu comecei a receber perguntas de outras pessoas interessadas nas figuras e também interessadas em começar a colecionar. E aí foi então que eu tive a ideia de criar um perfil no Insta para minha coleção, que eu dei o nome de Sci-Figures Review, e respondendo à dúvida do pessoal que estava começando a seguir o perfil, aí veio a ideia de fazer vídeos explicando sobre as figuras, né? Eu percebi que o pessoal tinha muita dúvida, né? Como era, como não era, articulações, se tinha boa qualidade, né? Quem era o fabricante, que personagem era, né? E aí eu comecei a fazer vídeos explicando essas coisas, né? Não só as figuras, né? Explicando sobre as figuras, mas a história e o contexto de cada um dos personagens, que é justamente o que vocês veem aqui no Sci-Figures Review, né? A gente procura não só mostrar a figura e os detalhes da figura, mas também todo o contexto e história envolvendo os personagens. Uma curiosidade, o primeiro vídeo do canal foi sobre a figura Jungle Hunter Ultimate versão 1. E vamos aqui à pergunta número 7, pergunta enviada pelo colega Tiago Araújo. Tiago pergunta:
você não pensa em importar figuras para vender? Já tem um cliente. Aí ele dá uma risadinha aqui. Beleza, obrigado aí pela confiança. Sim, Thiago, eu já pensei nisso, mas eu desisti por hora. É um projeto que está engavetado. Por quê? Porque há uma dificuldade grande no processo de importação formal no Brasil. Agravado ainda pela questão da pandemia, é claro. Mas mesmo sem a pandemia, já é um processo assim, bem complicado. As figuras que são lançamentos, ou seja, as mais interessantes, demoram para estar disponíveis nos atacados, mesmo nos atacados nos Estados Unidos. E para trazer figuras que não são interessantes, ou ter que importar da China com uma qualidade duvidosa, eu achei melhor não me meter nesse mercado por enquanto. Um outro ponto importante também é que para você fazer uma importação que vale a pena em termos de lucro, sem ter que vender a figura por um preço absurdo, é necessário importar uma quantidade maior para que o preço do frete seja diluído e faça valer a pena sem explorar no preço. Mais um fator, o dólar muito alto, ou seja, todos esses são fatores que dificultam para quem vai começar e não tiver um capital bom para fazer uma compra grande e conseguir dar vazão no estoque a tempo de ter um bom lucro, com qualidade e sem precisar cobrar um valor absurdo aí pelas figuras. Resumindo, é desafiador vender action figures importados no Brasil, essa é a verdade. E essa também é a minha opinião, é a minha visão. Agora vamos aqui à pergunta número 8, pergunta enviada pelo colega Lucas Oliveira. O Lucas pergunta, você lembra qual foi a primeira figura do Predador e como decidiu começar a coleção? Sim, Lucas, a primeira figura da minha coleção foi o Predador Snake, da Tribo Perdida. Eu comprei numa loja da Toys R Us nos Estados Unidos em 2010. A curiosidade é que eu comprei essa figura achando que havia comprado o Jungle Hunter, personagem do primeiro filme, que era o que eu conhecia. Quando eu cheguei no Brasil, eu não tirei a figura da embalagem. Um ano depois, mais ou menos, quando eu fui analisar direito o produto, tirar da embalagem para colocar numa prateleira, eu vi que era outro predador desconhecido por mim. Aí eu fui pesquisar que predador era esse e descobri a extensão de personagens que existia além dos filmes e que a NECA lançava figuras do predador em séries. E foi aí que a jornada começou e segue até hoje. Agora vamos à pergunta número 9, pergunta enviada pelo colega Leonardo Mercúrio. Leonardo pergunta, você guarda as caixas comuns dos predadores ou só guarda as caixas das versões Ultimate? Bom, Leonardo, eu guardo todas as caixas e os blisters. Só que no caso dos blisters, eu trouxe até aqui para exemplificar, eu tiro o encarte de trás, da parte de trás, e guardo o berço separado, né? Eu corto ele. Eu vou tirando ali para não estragar o encarte, né? Eu guardo o blister separado. É difícil explicar para minha esposa isso aqui, mas às vezes eu tento, né? É porque a explicação é que pode ser que em algum momento eu queira vender alguma figura da coleção e aí eu tenho o berço para mandar a figura de uma forma mais organizada e mais segura para o comprador. E eu coleciono aqui os encartes. Dá uma olhada aqui, ó. Tem encarte, o encarte, né, a parte de trás, né, do blister e aquele encartezinho da frente ali que traz o nome do personagem. Eu tenho todas as figuras que eu compro novas, né, no blister, eu guardo o blister e guardo o encarte da frente. Eu tenho uma quantidade boa aqui de blisters. É claro que eu não tenho todos, por quê? Porque eu compro também muitas figuras usadas de outros colecionadores. Porque como tem figuras da NECA que já estão descontinuadas, é muito difícil você encontrar essas figuras novas no blister, né, que não sejam bootleg. Então eu compro muito também, muito da minha coleção são figuras de outros colecionadores que eu comprei, figuras em bom estado, completas, né, e que eu trouxe aqui para a coleção para garantir aí figuras de boa qualidade aqui na coleção. E em relação às caixas das versões Ultimate, eu guardo todas também, eu tenho todas as caixas aqui. Esses predadores da versão Ultimate, mesmo quando você compra usado
Normalmente o colecionador tem a caixa, né? Porque são caixas mais sofisticadas, né? Normalmente a pessoa não joga fora a caixa, né? Muitas caixas, inclusive, são peças colecionáveis, inclusive, né? Então eu tenho todas as caixas dos meus predadores na versão Ultimate, inclusive eu uso as caixas como pano de fundo para gravar meus vídeos aqui do canal. É isso aí, pessoal. E com isso encerramos aqui o Perguntas e Respostas do mês de fevereiro. Eu agradeço aí a todos que participaram, que deixaram as perguntas. Eu vou fazer um novo post agora no início de março e você pode também, se você não participou ou quer participar novamente, deixa a sua pergunta lá, que no último vídeo de março nós vamos fazer um novo Perguntas e Respostas, o Pergunte ao Saifigures 2. Eu quero lembrar você que nós estamos com um grupo lá no Facebook, Universo Yaltia BR. Estamos compartilhando informações lá sobre a coleção, sobre quadrinhos, sobre jogos, sobre filmes, curiosidades. E você também pode compartilhar lá o seu conteúdo, as fotos da sua coleção, se você quiser, ou coisas interessantes aí voltadas para esse universo Predador, Alien versus Predador. Se você tiver interesse, vale a pena participar conosco lá, juntar-se lá ao clã Universo Yaltia BR. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.